Nós estamos recebendo aqui na Rádio Independente, nesta manhã, a Deise Lopes Craidi, psicóloga, há 30 anos. Ela atua e é especialista no atendimento da infância e adolescência, mediação de conflitos, psicóloga forense. E nós vamos falar sobre essa pauta tão importante que é o estresse pós-trauma, o estresse pós-traumático depois das cheias vividas aqui no Vale e também no nosso estado. Deise, como vai? Bom dia. Bom dia, um pouco atrasada em função dos tumultos da cidade que estão. O trânsito tá ruim, né, Deise? E é difícil até a gente dizer um bom dia com tudo que está acontecendo, né? Nós estamos num trabalho voluntário há mais de 5 semanas. Quero dizer também que eu estou aqui falando não só em meu nome, mas em nome de um grande grupo de psicólogos voluntários que fazem parte de uma rede de apoio psicossocial, chamado RAP, que foi criado pelos nossos queridos Melissa Couto, Marli Perrelli e Marcelo Perpétuo. Tá? Então, sim, acho que falar desse assunto é sempre muito doloroso, não é? Porque não estamos falando de coisas boas, não estamos falando de desenvolvimentos normais, não estamos falando da infância feliz que a gente gostaria de falar aqui. Estamos falando de uma catástrofe que atingiu não só dessa vez só o Vale do Taquari, mas o nosso Rio Grande do Sul inteiro. E nós tivemos... O nosso grupo faz um trabalho em escalas, através de vários psicólogos que se juntam sempre em duplas ou trios. A gente não atende sozinha. A gente tem todo um protocolo de atendimento. Nós temos uma ficha de entrevista em que a gente, num primeiro momento, assim como nas enchentes do ano passado, de setembro e novembro, nós atendemos as famílias que são desabrigadas e abrigadas nos parques, nos abrigos, principalmente no Parque do Imigrante, certo? Esse ano, então, quando eu cheguei ali no Parque do Imigrante, no dia 2 de maio, eu tive uma cena muito emocionante, que a mãe da menina me autorizou a eu falar, certo? Em que eu cheguei ali e pensei, vamos lá, tudo de novo, né? Tudo de novo. Aquelas cabaninhas que, aliás, a Prefeitura e a Defesa Civil de Lajeado estão de parabéns, são sempre muito bem organizadas, cada família tem uma ficha de registro, uma cabaninha identificada com o seu número, então eu sei que eu vou atender a Maria, que está no pavilhão 1, na casinha 20 e que está com ansiedade, ou que está com estresse pós-traumático. Então, eu sei que eu vou lá e quando eu passo o plantão para o meu colega, eu disse, tem que dar uma atençãozinha especial para aquela senhora, ok? Mas quando eu estava chegando no dia 2 de maio, retornando a esse trabalho voluntário, todas as manhãs eu ia para lá, eu vi uma menininha de 5 anos vindo correndo ao meu encontro, se abraçou nas minhas pernas e disse, tia, tu voltou. Ela lembrava de mim lá de setembro de 2023. Então, a gente vê como nesses momentos de catástrofes, como aconteceram, é importante que as pessoas tenham referências de apoio, que não se fique trocando a equipe toda hora, né? E para mim foi bem emocionante. Passados 2 dias, a Melissa Couto, que é a nossa coordenadora, me lançou um grande desafio. Ela disse, olha, Deise, eu sei que tu adora trabalhar com crianças, mas a gente está precisando muito de ti lá no IML. No IML? Como assim, né? Sim, no Instituto Geral de Perícias, auxiliando os peritos, e eu tenho uma grande admiração ao Dr. Bruno Liske e a sua equipe do IGP, a auxiliar os familiares ao reconhecimento das pessoas que estavam chegando sem vida, né? Em 30 anos de profissão foi o meu trabalho mais difícil. Eu pensei muito se eu ia ou não, porque não é um trabalho para qualquer um. A gente também fala muito nisso. A gente tem todo um estudo, um trabalho, reuniões, um grupo de apoio, né? Porque a gente também precisa ser cuidada. Então, nós cuidamos umas das outras também.
Mas eu vou abrir aqui uma questão pessoal minha. Quando eu fiz aniversário no ano de 1997, na noite do meu aniversário, meu irmão, Alain, saiu da minha festa e foi para uma boate da Sorges, famosa. E às 6 da manhã ele foi levar 2 amigas a Mussum. E na volta ele faleceu. Dormiu, né? E morreu na hora. E eu lembro que a minha mãe disse: eu tenho que ir no IML para ter a certeza de que é o meu filho. E foi em nome dela que eu fui. Porque tu não poder ter a certeza de que é o teu familiar, não poder fazer o luto, a despedida, o ritual, passar por todo o processo de luto que a gente sabe que demora. E essas pessoas que ainda não encontraram os seus familiares, né, eles estão passando por um estresse pós-traumático ainda pior, muito pior, né? E neste período todo, então, a gente trata de 3 questões específicas. As pessoas que chegam, tanto no IML, desesperadas à procura dos seus familiares, ou as pessoas que chegam de helicóptero, ali, hipotérmicas, molhadas, sem nada no corpo, tremendo, dizendo: eu perdi tudo, eu perdi tudo. Essas são num estresse pós-traumático. E outras estão ou com muita ansiedade de que, bom, como é que vai ser daqui para frente? Se eu perdi tudo. Ou estão com uma depressão, que ficam, então, vinculadas ao passado, né? Eu tinha minha casa, eu tinha o meu cachorro, eu tinha a minha família, eu perdi o meu marido, como era boa a vida antes. Então, a gente trata esses 3 assuntos específicos nesses momentos de tragédia. Tu sabes, Deise, que a tua fala muito emocionada, né? E nos causa ainda mais emoção. A gente já chorou tanto aqui, né, Elis, que parece que não tem mais lágrimas para cair dos olhos. Eu também. É inacreditável, né? Quem não chorou, eu acho que realmente não vive, não tem ligação aqui com o Vale do Taquari, até mesmo com o nosso estado, porque todo mundo se emocionou muito. Eu acho que isso também é importante, né? A gente viver todo esse drama e com alguma empatia com tudo aquilo que está acontecendo. Mas eu tenho tido muita preocupação com as crianças. Sim. Porque o rádio tem um papel, de alguma maneira, de ajudar aquelas pessoas que não vão ter acesso ao trabalho que a RAP está fazendo, ou a área da psicologia está desempenhando nesse momento tão importante. Seria fundamental que todos tenhamos ou tivéssemos acesso a um psicólogo, a um psicanalista, para a gente se avaliar e para que a gente consiga entender um pouco mais. Só que a massacrante maioria não vai ter acesso. Não, e aquele pai, ele precisa de alguma maneira, e daí tu não pode bloquear o que está acontecendo, tu não pode negar, a criança ela está envolvida, e quem não entendeu que desde o mais rico até o mais pobre, desde quem foi atingido até quem não foi atingido, não está conectado, essa pessoa não está entendendo o que está acontecendo, porque todos estamos conectados aqui no Vale. Mas o que se faz com as crianças, hein, Deise? Acho que teríamos que marcar um novo horário para falar especificamente sobre isso. E com mais tempo. A gente poderia ficar 3 horas falando aqui, porque a minha especialização é o atendimento de crianças e adolescentes, né? Mas eu tenho visto, não só agora, eu acho que desde a Covid. Eu atendi um menininho que está na 5ª série, e que a gente atendia ali, né, na escada, com os helicópteros, com os desenhos voando, mas era o que tínhamos, né? E tudo bem. A gente também sempre faz primeiro uma pergunta, né? Tu quer vir conversar? Porque alguns não querem vir. E a gente respeita. Mas as crianças estão desde o Covid. Quem se alfabetizou de forma online... Eu era professora antes de ser psicóloga. Eu fui alfabetizadora durante 10 anos... E sou psicóloga há 30, né? Há 30 anos. Então, quem se alfabetizou online, desde a época do Covid, está com falhas desta falta de interação entre o professor e o aluno, que é o mais importante. Essas crianças passaram pelo Covid, pela pandemia, pela falta do convívio e por mais 4 enchentes. Né? 2 do ano passado e essas 2 desse ano.
Então, sim, teremos que dar muita atenção a elas e às famílias e aos professores. Esse é um tema que eu também queria assim falar muito. Eu acho que está cada vez mais difícil ser professor. E mais ainda agora, teremos que ter sim muita empatia. Eu não sei de onde é que essas crianças estão tirando tanta força e tanta esperança que às vezes os adultos já não têm. Por exemplo, eu atendi um menininho, né, na quinta série, que ele disse: tia, eu vou fazer uma casa mais bonita do que a gente tinha. Porque eu tenho certeza que o meu pai e minha mãe vão trabalhar e a gente vai ter uma casa melhor do que a de antes. Só que esse menino está na quinta série e quando eu pedi para ele botar o nome dele, ele não sabia escrever o nome. Então ele tem falhas, ele tem esse recurso interno emocional que eu não sei de onde. A minha mãe usava um termo assim, quando uma situação está muito difícil, cria uma blindagem protetiva para que ela não... Eu guardo muito, né, essas frases dos meus falecidos pais. E já uma outra menininha que eu atendi, ela desenhou o arco-íris preto, porque para ela o arco-íris ainda está preto. Então vai demorar muito ainda para ela poder enxergar o mundo colorido de novo. Então, sim, teremos que dar muita atenção às crianças, aos pais e aos professores, porque a gente fala muito no nosso grupo de cuidar de quem cuida. Os professores terão que ter muito cuidado, terapia, grupos de apoio, reuniões. Então, temos muito trabalho pela frente, muito. Deise, você citou então que já iniciou esse atendimento em setembro do ano passado, um atendimento elogiável, né, Moisés, que vocês realizam, seja com crianças, com famílias, e agora você citou também os professores. O que mudou daquele episódio de setembro para esse? Como é que estão essas famílias que já foram atendidas no ano passado, atingidas, né, pela enchente, atendidas por vocês? Como é que elas estão daquele episódio para esse? Bom, primeiro, a grande diferença que eu vi no Parque do Imigrante, porque assim, eu trabalhei 2 semanas no IML, depois eu voltei para o Parque do Imigrante, né? A primeira questão é a quantidade de pessoas, que o ano passado a gente tinha 3 pavilhões e um deles era só com as doações, que estavam extremamente organizadas, né? Material infantil, roupa de adulto, calçados, material de higiene. Então, assim, quando tu pensava em ir embora às 10 da noite exausta, chegava uma família de helicóptero e eu literalmente pegava as criancinhas pela mão, entrava naquele pavilhão, vestia de cima a baixo, já sabia a numeração, onde é que estava e entregava lá para a casinha 56, né, do pavilhão 1. Esse ano, primeiro que aumentou o número, então, de desabrigados, né? Nós temos no parque ali em torno de 500 famílias, 700, nem sei. Algumas já estão saindo, outras estão tentando ir e voltam, então... esta é uma grande diferença que eu senti, tá? Mas nós temos a retraumatização. Então, assim, as pessoas estão cansadas, né? Estão muito cansadas. E eu acho que está na hora, e acho que a prefeitura está fazendo isso, de deslocar essas pessoas. Elas não vão mais poder voltar para suas casas. Eu tive familiares que moravam do lado do Prince, e que esse ano eles disseram, chega, é a 4ª vez que a gente tira meio metro de lama e que não sobra metade dos móveis. Agora tem algumas pessoas que não têm para onde ir. Então esse desespero eu acho que está diferente, né? Estão vindo muitos recursos dos governos federais, estaduais, municipais, mas acho que isso vai demorar ainda. Então essa espera também, para onde eu vou? De novo, tudo de novo, né? Esse retrauma. Só que a gente também trabalha muito com isso, assim, de manter a esperança. Acho que o nosso papel como psicólogos é ouvir a ansiedade, que é esse medo do futuro, ouvir a depressão, que é essa vinculação ao passado, atender o estresse pós-traumático, que é essa desorganização total, aquela invasão de pensamentos terríveis, mas especialmente manter a esperança. Acho que é o nosso papel principal. Tá? Então, a mudança que tu fala, que eu vejo, é essa. E agora? Tudo de novo? Como vai ser?
né? E aí acho que a gente vai ter que contar muito. Eu quero elogiar muito, aliás, a Prefeitura Municipal de Lajeado, a Defesa Civil, os voluntários, o pessoal que está fazendo ainda o atendimento médico, o pessoal do Exército, os bombeiros, né, a Brigada Militar. A gente tem uma boa organização até pelas vivências passadas, né? A gente vai criando uma organização, a gente já sabe o que vai fazer, né? Para onde vai, o que vamos trabalhar, de que forma. Mas o que mudou do ano passado para esse foi isso, assim, tudo de novo. Bate uma desesperança. E nós, como psicólogos, o nosso papel é ouvir, ouvir, ouvir. Às vezes a gente tem que ouvir várias vezes a mesma história, né? Quem é mãe e pai sabe, né? Eu sou mãe também, então às vezes a gente tem que contar 3, 5, 10 vezes a mesma história da Cinderela. É verdade mesmo que o príncipe achou o pezinho dela com o sapatinho de cristal? Sim, o príncipe encontrou o pezinho dela com o sapatinho de cristal. Até que seja elaborada essa esperança de que vai mudar, de que vai melhorar. Então, eu acho que isso que mudou, né? Que a gente precisa ouvir tudo de novo e, de novo, manter a esperança nas pessoas. Deise, muito bom te ouvir, muito bom conversar contigo. Infelizmente nós temos muita pauta e o nosso tempo é limitado, né? A gente vai aqui tentando colocar todo mundo na pauta e atender todo mundo, mas eu quero te ouvir ainda. Pode eu tenho falar. 2 frases que eu Vamos quero lá. falar, tá? Eu quero citar uma fala dos índios que o meu primo Mozart Lopes me contou. Ele perguntou para os índios: por que vocês fazem as aldeias de vocês tão longe das margens dos rios? E os índios, com sua sabedoria, disseram: 100 metros longe da margem dos rios pertence às águas, não pertence às pessoas. Acho que a gente tem que aprender isso para as próximas enchentes. E a última fala, que é o que a gente trabalha muito na RAP, é que a dor não se compara. Então, eu tenho uma dor, tu tem a outra. Eu acho que a maior dor de um ser humano é perder um filho. Quem assistiu aquela senhora que viu a filha sendo arrastada, né, no Fantástico, eu pensei, eu faço parte dessa história. Eu atendi o filho dela que foi lá e a gente conseguiu entregar para essa mãe, essa menina, né? Então, eu faço parte dessa história. Mas a dor não se compara. A dor se ampara. É isso. Muito bem, muito obrigado. Deise Lopes Craidi, psicóloga, conversando com a gente aqui no Panorama.